Olá a todos! Hoje nós vamos continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração do Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. É um livro muito interessante e a gente vai continuar falando sobre Por Dentro da Maçonaria, parte 2. A parte 1 foi ontem. Esse vídeo aqui era para ser de quarta, porque os vídeos deste livro aqui é segunda, quarta e sexta, mas eu vou colocar ele agora e depois a gente troca, pega o de terça para quarta, ok? Pois bem, então vamos lá. Por Dentro da Maçonaria. Antes de começar, lembrando, estou indicando aqui o curso Criando Filhos Fortes, um ponto de vista bíblico. É um curso muito interessante para pais, principalmente para quem também tem planejamento aí de ser pai em algum momento. Pois bem, pai e mãe, né? Claro, pais. E quem tiver interesse, esse curso vai estar disponível dentro da área de membros em breve. Assim que sair o curso, eu já vou colocar lá. A área de membros custa $7 por mês e você consegue acessar esse monte de curso aqui que eu sempre falo. E mais esse monte de curso aqui e mais estes cursos aqui. Esse aqui já está para entrar, certo? Muito interessante. É o curso deste mês. Às vezes sai mais para o final do mês, porque, por exemplo, esse mês agora teve várias festas do Criador dos Céus da Terra, Yahweh Tsevaot. Então são vários dias que não dá para trabalhar, então acaba atrasando um pouco. E esse mês eu também tive um pequeno acidente aí, já comentei com vocês, então tudo isso me atrapalhou um pouco, ficou mais para o final do mês. Em geral sai mais pelo meio do mês, dia 20, mas atrasou uma semaninha aí. Então vamos lá, mas já está, logo está disponível. Então vamos lá, dentro da maçonaria. Os maçons abreviam o ano Lucis como AL, que significa no ano da luz. Ninguém explicou satisfatoriamente por que a maçonaria comemorou o ano 4000 a.C., exceto pela expulsão de Satanás do céu. Mas a conexão mais palpável, de acordo com None, é com a grande pirâmide de Khufu, que foi descoberta com calcário polido refletindo a luz gloriosa quando o sol bateu em seus lados, comemorando assim o banimento de Satanás. Isso aqui é o que ele está colocando aqui de diversos autores. Ele não está falando só a opinião dele. Você vê que isso aqui é a opinião do fulano, ele já falou a opinião do ciclano, etc. Tal. O que eu acho interessante é que a gente vai chegar agora no ponto, no slide 11, e a gente vai ver uma frase da Alice Bailey. E a gente vai ver o que está por trás de tudo isso. Então aguarda um pouquinho, tem umas coisas mais chatas, mas a gente vai chegar na parte interessante. Então vamos lá. A maçonaria é apenas uma fraternidade dentro de uma fraternidade dentro de outra. Um enigma envolto de um enigma, utilizando uma organização externa projetada para ocultar uma irmandade interna de poderosas potestades modernas conhecido como os eleitos ou os adeptos. A fraternidade externa, que inclui os níveis inferiores de iniciação, é a sociedade fraterna visível que promove negócios e boas causas que todo mundo conhece, segundo o autor do livro aqui. A fraternidade interna é a Irmandade Arcana da Serpente, dedicada aos mistérios esotéricos do Antigo Egito e além disso. Pois bem, visão de novo do cara aqui. Continuando, vamos analisando. Os monótonos membros dos graus inferiores não aprendem os segredos mais íntimos dos graus superiores. Apenas os adeptos compreendem a autêntica conotação aos símbolos legominianos, de acordo com Albert Pike. Os verdadeiros segredos da maçonaria são mantidos de todos, exceto dos adeptos sábios e eleitos, através de emprego de falsas explicações para os símbolos, para enganar aqueles que merecem ser enganados, incluindo os maçons de nível inferior. Os adeptos maçons, na visão do cara que está falando, mentem propositalmente para os maçons inferiores por meio de falsas interpretações, reservando as traduções autênticas para os adeptos e outros príncipes da maçonaria. Desta forma, a maçonaria opera livre de acusações de sedução, embora a sedução em grande escala seja sua verdadeira causa. A ordem maçônica, em sua essência, pode ser melhor descrita como ocultista, certo? Pois bem. O dicionário Webster define oculto como oculto, além do alcance dos sentidos, misterioso, mágico, sobrenatural, todo mundo sabe disso. Enquanto que o ocultismo é a doutrina ou estudo de coisas ocultas ou misteriosas, teosofia, enquanto as ciências ocultas então são alquimia, astrologia e mágica, e etc. O autor diz, não consigo perceber uma definição melhor para a maçonaria do que uma organização que esconde segredos. Pois bem, é um movimento esotérico com foco no misticismo, um movimento teosófico que esconde as 7 ciências ocultas. O ocultismo da maçonaria está inegavelmente impregnado de teosofia, que são os caras maus do negócio.
E aí vem um ponto chave, é esse slide que eu queria mostrar para vocês. A Alice Bailey, uma renomada diretora do movimento New Age, né, que teve relação com a criação, se eu não me engano, da Unesco, vai vendo, da Unesco ou da ONU, algo do tipo assim. A mulher era desse nível alto do negócio. Bom, ela descreve a fraternidade maçônica como muito mais ocultista do que muitos imaginam. É uma escola furtiva de treinamento para os ocultistas avançados. Se você começa lá no jardim da infância, vai chegar lá no top. Alice Bailey observa ainda que os 3 principais canais de preparação para a nova era são, rufem os tambores. Quais são os 3 canais? Número 1, que eu tô falando lá no canal Casamento de Verdade, as pessoas não estão entendendo. Número 1, antes da maçonaria, a igreja. Putz, pá! A igreja. Depois a maçonaria e por fim a educação, claro. A igreja, pessoal, desculpa, o que a gente está vendo na igreja de profanação nesses dias não é brincadeira. Não dá para ignorar e falar, não, o pessoal da igreja segue a Bíblia. A única coisa que eles não seguem é a Bíblia. Se você já leu a Bíblia da página inicial, Gênesis, e foi até Apocalipse, você sabe que quem está lá na igreja, lá no púlpito, não segue a Bíblia nada. Nem nada, desde Gênesis até Apocalipse, nada. Eles falam sobre a Bíblia, eles contam história mansa, fala mansa, né? Mas fala mansinha, aquela voz doce que todo mundo gosta de ouvir. Parece a flauta do flautista de Hammer, né? Tipo assim, você tá de brincadeira. Pessoal, quanta traição, quanto adultério acontece dentro dessas igrejas. Quanta profanação de criança acontece dentro dessas igrejas. Não tô falando só da igreja católica, a igreja evangélica, todas. Não tem mais jeito. Tipo assim, olha o que a satanista, desculpa, não é satanista, é teosofista, a palavra bonita. Olha o que a mulher fala lá, Alice Bailey. Quais são os canais de preparação para a nova era? Número 1, a igreja. Vai ver, pergunta pro Lula quem elegeu ele. Pergunta para esses caras quem elegeu o Bolsonaro, quem elege todo mundo. Pergunta quem elege os políticos. Quem convence as pessoas que esse sistema aí é bom, que a gente tem que ir lá votar. Vai lá ver. Igreja número 1, segundo Alice Bailey. Alice Bailey, igreja 1. Não duvido, tenho quase certeza que ela está certa. 2, maçonaria depois das igrejas. Uau! E depois da maçonaria, educação. Educação, que todo mundo sabe que é o que está acontecendo hoje, né? As pessoas vão lá, fazem absurdos nas escolas e as igrejas falam o quê? Zip zap, não posso falar, o pastor diz, não posso falar, agora não pode falar, né? Deixou chegar nesse ponto e agora não pode falar. Sei, quem deixou chegar nesse ponto? Os caras estavam aí, eles não são os pastores? O pastor não tem que cuidar das ovelhas? Os caras cuidaram das ovelhas? Não cuidaram das ovelhas, certo? Você vê hoje, olha, eu tava vendo uma apresentação do Kevin Samuel e ele foi numa igreja, certo? Num lugar dos Estados Unidos, se eu não me engano, numa cidade grande, eu acho que foi Atlanta, certo? Que é uma cidade grande dos Estados Unidos, que fica num dos estados do sul. Pois bem, e aí o que acontece? Ele chegou lá e era uma dessas mega church, né? Essas igrejas enormes. E ele viu que tinha muita mulher lá dentro, né? Então, beleza. Aí ele tá lá e ele fez uma consulta pro pastor. Falou, pergunta aí, dá uma olhada. Como é que tá algumas probabilidades? E o cara foi lá, ajudou ele, fez essa pergunta. E perguntou assim, quantas mulheres solteiras tem aqui? Um monte de mulher com criança, tá? Quantas mulheres? Pá! 4.000 pessoas levantaram a mão. Sei lá quanto que cabe. Foi aquele número que ele falou, pelo que eu entendi do meu inglês aqui. 4.000 pessoas levantaram a mão. 4.000 mulheres. 4.000. Ele falou que tinha entre 5 e 6 mil pessoas na igreja. 4.000 mulheres solteiras. Com a criança do lado, tá? Solteira. Mãe solteira. Aí o pastor pergunta assim, quantos homens solteiros tem aqui? Aí tipo assim, 50 homens levantaram a mão. 50 homens. Os homens, eles já não estão indo na igreja. Eles não estão indo. Por quê? Porque a igreja, ela não preserva nada da Bíblia. Ela não preserva moral, ela não preserva a questão de roupas. A mulherada vai com umas mini saias na igreja, tipo assim, o homem olha para aquilo e fala, por que eu vou levar minha família aí? Tipo assim, acho que não vai rolar. Pessoal, a gente teve um pequeno corte aqui, mas continuando.
Já deu pra entender, a igreja hoje em dia tá meio complicada, certo? E os homens, ó, estão vazando das igrejas. Nos Estados Unidos, uma das coisas que o pessoal está observando é os homens estão vazando das igrejas e estão vazando das universidades. Quem está mais na igreja são as mulheres e quem está mais nas universidades hoje são as mulheres. Os homens já estão, ó, saindo fora. Continuando aqui. Pike, o Albert Pike, definitivamente se refere à maçonaria como o guardião especial do segredo, história oculta e conhecimento. E essa senhora aqui é a tal da Alice Bailey, né? Bom, em sua busca pelo governo mundial, os maçons manterão sagrada, como chave para a sua doutrina utópica, a noção de destruir tanto o direito de possuir propriedade privada, quanto o direito de adorar o Elohim verdadeiro. O que ele está colocando aqui, o autor do livro, tá? Eu conheço muitos maçons, eles não falam exatamente isso, mas esse cara aqui fez uma pesquisa muito extensa. Eu não sei qual é a profundidade que os maçons no Brasil conhecem do que está acontecendo na Inglaterra, Estados Unidos, certo? A gente vê a maçonaria muito dividida, mas o fato é, quem manda no jogo é quem está na Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos. É esses caras que são mandando no jogo, principalmente lá na Inglaterra e Irlanda. Então, bom, uma hora todo mundo tem que abaixar as calças, certo? Esses caras todos aí, gostando ou não, é isso aqui que eles estão apoiando. Eu sei que tem muitos amigos maçons que investem, tem propriedades privadas grandes, etc. Tal, mas no final das contas a gente vai ver que eles vão dar um jeito de passar essas coisas na visão geral aqui que a gente já vai ver, passar para fundações sem fins lucrativos, que nem o tio Bill fez, né? O tio Bill agora ele é pobre, o tio Bill é pobre. Ele só tem a fundação mais poderosa do mundo, mais rica do mundo, sem fins lucrativos. Mas agora ele é quase pobre, coitado. Ele só tem 1 bilhãozinho, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Mas a organização dele é um monstro de grande. É dona de parte da Monsanto, é dona de parte da Bayer, e assim vai, certo? Das organizações que fazem medicamentos. Então assim, o cara vai lá e passa para uma fundação. O cara do Fórum Econômico Mundial também diz assim, você não terá nada, mas será feliz. Só que ele tem uma fundaçãozinha multimilionária também, não é verdade? Mas ele não tem nada, ele só é o diretor-presidente da fundaçãozinha multimilionária, mas ele não tem nada. Oh, por que vocês acham que os caras muito ricos montam fundação? Porque as fundações vão ajudar a governar o mundo, basicamente. E eles vão dizer, eu não tenho propriedade. Não, ele não tem. A casa de praia dele é da fundação, a fazenda dele é da fundação, as casas dele é da fundação, o dinheiro dele não é dele, é da fundação. Sei, vai vendo, vai pensando aí. Então, de certa forma, o pessoal vai ter que destruir a propriedade privada, ok? Além disso, o objetivo da maçonaria é impedir o direito de estabelecer um governo baseado na proteção dos direitos do homem dados pelo Criador dos céus e da terra, a vida, liberdade e propriedade. A maçonaria buscará obter igualdade por meio da comunidade de todos os bens e da destruição de todas as classes e propriedades através do socialismo progressista. Ou seja, basicamente ninguém vai ter nada. Basicamente, o que o pessoal fala? Na China, o mais pobre e o mais rico agora ganharam mais. Então o mais pobre agora consegue comer, antes ele não conseguia. Só que como o mais rico ganhou mais, então a diferença social aumentou. Mas espera um pouquinho, o mais pobre não ficou mais feliz? Ficou. Isso não conta, o que importa é que tem que diminuir a diferença entre os dois. Por que tem que diminuir? Se o cara tá feliz ganhando o salário dele, por que tem que diminuir a diferença? Por que você tem que tirar do mais rico? Ah não, porque todo mundo tem que ser igual. Da onde vem isso? Igualdade, fraternidade, da onde vem? Adivinha? Vem daí mesmo, certo? Da maçonaria. Pois bem, o futuro governo mundial será caracterizado por tolerar apenas a futura religião prostituta da Babilônia. Não se baseará nos direitos do indivíduo, mas sim nos direitos coletivos definidos pela religião prostituta. E ninguém terá o direito de possuir qualquer forma de propriedade em subordinação de muitos, a qual todos pertencem, então. Essa vindoura nova ordem mundial utópica é indispensável para a convergência harmônica para coletar a centelha divina que é elementar para a ascensão à divindade para os supostos descendentes escolhidos pelos Néfilins, ou de Néfilins. Isso é o que é conhecido como salvação coletiva no jogo final de algo que se chama teologia da libertação,
que está em todas as igrejas. Ah, Afonso, mas a minha igreja tem isso aqui. O cara vai dizer pra mim aqui. É uma coisa clássica. Sempre que eu aponto um erro nas igrejas, que a LCB já falou que é base para mudar o mundo, a pessoa vem aqui e fala o seguinte: mas Afonso, a minha igreja não é assim, esses caras são infiltrados. Ok. Eu quero ver o dia, vai ser mais ou menos assim. Você vai lá e fala assim: tem esse erro, esses caras são infiltrados. Ok, tem aquele erro, esses caras são infiltrados. Um dia alguém chega na casa dessas pessoas, da própria igreja delas, para levar elas para um campo de concentração. O cara vai falar: esses caras são infiltrados. Pessoal, tá na hora de acordar, entendeu? Isso é uma coisa meio boba. Se fosse um filme, até ia ser engraçado. Cara, não, esses caras são infiltrados. E tal coisa, são infiltrados. E tal coisa, são infiltrados. Desculpa, o infiltrado é você, percebe? Isso é muito antigo. É assim faz muito tempo, pô. O infiltrado é você. Você que tem a sua ideologia lá, pensa: a igreja assim, assado. Pessoal, não tem ninguém aqui que apoia mais a Bíblia do que eu. Sempre tô falando da Bíblia, batendo na tecla da Bíblia. E algumas vezes aqui neste canal eu cometi a infelicidade de falar para as pessoas assim: ah, mas se você vai lá, vai na igreja, ouve um pouco, etc, tal. Desculpa, pessoal, tô retirando isso. Porque esses caras não merecem respeito nenhum. Porque o que você vê, a quantidade de adultério que acontece dentro dessas casas de pedra aí não é brincadeira. Então vamos lá, continuando aqui. Ó, você não terá nada, mas vai ser feliz. Esse aqui é infiltrado, esse aqui é infiltrado, esse aqui é infiltrado também, né? Esse aqui, o dono da Amazon, das maiores empresas do mundo, um dos caras mais ricos do planeta. Ah, ele quer ficar pobre. Vai ver, né? Vai dar tudo que ele tem. Vai dar tudo que ele tem para a fundação que ele cuida. Que ele cria a regra de quem vai poder ser eleito para a fundação dele. Deixa eu ver, vai ser o seguinte: eu vou fazer uma fundação Amazon aqui. Eu vou colocar uma regra para quem vai ser o presidente dela. Tem que ser uma pessoa com o nome que começa começa igual ao meu, termina igual ao meu. E também tem que ser careca. E também tem que ser o dono da Amazon. E também tem que entender não sei o quê. Todo ano a gente vai fazer uma votação. Todo mundo pode votar no candidato que preenche essas vagas, essa classificação. Ah, ele que criou a lei, a fundação é dele. Tá bom, vou lá votar. Quem que é careca, dono da Amazon com nome igual ao dele? Só esse pode se candidatar. Ah, ele diz: pô, que coisa, eu me candidato. Só dá pra votar em você. Porque eu montei a fundação. Entendi, tá certo. Bill Gates, dono de uma fundação, Bill e Melinda Gates. Sei. E esse aqui, o Cotonetes aqui, qual é o nome dele? O cara do Fórum Econômico Mundial, esqueci o nome dele. Também tem uma fundação, também é da fundação. Sei, interessante. Esse aqui já não tem fundação, não. Esse aqui também tem uma fundação, parece que tá lá em Roma também. Ele é o presidente da fundação dele agora. É uma junção de várias coisas diferentes, com vários tipos de imagens e coisas do tipo. Infiltrado, totalmente infiltrado, ok? Ele, todos os bispos que fazem as mesmas coisas que eles, os bispos no Brasil que fazem coisas muito parecidas, todos os padres, etc, tal, que fazem coisas parecidas. Só um padre que o pessoal conseguiu encontrar bom, ou 2 ou 3, esses não são infiltrados. Os outros milhares são infiltrados. Só os 3 ou 4 que não são. Pessoal, a gente começa a parar pra pensar assim. Imagina que fosse um filme. O cara tá olhando, comendo pipoca, olhando assim, tipo: meu, esses caras são idiotas. O infiltrado são aqueles 3 ali. Os outros ali são os verdadeiros, pô. Mas tudo bem. Desculpa, pessoal. Eu tô falando isso na brincadeira. Eu sei que isso machuca um pouco as pessoas. É por isso que eu tô tentando brincar. Mas a verdade a gente tem que começar a prestar atenção. Você vai lá, é o que eu te falo: o seguinte: se o que você está seguindo é real, você vai levar seus filhos lá e vai dar tudo certo com eles. O pessoal vai ensinar a Bíblia para eles e eles seguem as leis bíblicas e tudo mais. Cada um decide o seu futuro. Esses preceitos, é claro, atingem o cerne de toda a doutrina globalista, pois são todos socialistas por natureza, no que se refere ao indivíduo, né? Ou seja, eles querem dividir o que é meu, o que é seu, etc. tal. O que é deles fica na fundação deles. Bom, mas são capitalistas em sua abordagem dos negócios. São socialistas para nós aqui, mas para eles, na abordagem do negócio, são capitalistas. Embora um oligopólio progressivo limitado, reservado apenas para ricos e poderosos,
adeptos da maçonaria iluminada, que acreditam que a religião, monoteísmo no caso, deve ir primeiro e então a lei e a propriedade. Vão tirar o monoteísmo, depois a lei e a propriedade. A nova ordem mundial será um socialismo clássico e místico, projetado de acordo com o sonho de Bacon e os interesses gananciosos da elite poderosa, semelhante ao império de George Soros. Os globalistas progressistas seduzirão as massas mundanas com o ópio do socialismo progressista, enquanto os traficantes familiares, patrocinados pelo Estado, prosperarão em seus territórios oligárquicos. É óbvio, quando o inverno chegar, a gente vai ver, tipo assim, uma devastação como a gente nunca viu. A gente vai ver pessoas passando muita fome, a gente vai ver isso acontecendo com crianças, porque, tipo assim, as mulheres, né, vamos dizer assim, número muito grande de mães solteiras. Nos Estados Unidos, para a comunidade afrodescendente, que tem um número maior de mães solteiras, 80% de todas as crianças nascem hoje num lar de mãe solteira. 80%. 80%. Ok? Tudo bem, continuando aqui. O socialismo progressista... Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar. Eu esqueci de falar que 80% das crianças nascem num lar com mãe solteira e que esses 80% das crianças são gerados por 14% dos homens. 14%. Os outros, 86% ficam chupando o dedo, ok? Beleza. Continuando aqui. O socialismo progressista se fundirá com o capitalismo progressista. O capitalismo patrocinado pelo Estado, semelhante à oligarquia chinesa contemporânea, está continuamente sendo exportado para o Ocidente como um novo e eficiente modelo de capitalismo e o seu futuro. A propaganda progressista e eufemística para esta parceria premeditada planeja derrubar a livre empresa, como a reconhecemos e atualmente é saudada como o capitalismo de Estado. Ou seja, as pessoas vão basicamente quebrar as empresas, que é o que estão fazendo exatamente nesse momento, para quem não percebeu. No capitalismo patrocinado pelo Estado, onde não vai ter mais as empresas, empresas privadas e corporações selecionadas, não as empresas nossas aqui, só dos selecionados, isto é, oligarquias, irão financiar, fabricar e igualmente com o Estado conduzir a agenda do socialismo nacional progressista. Você pode reconhecer algumas dessas parcerias público-privadas agora organizadas como empreendimentos chamados de P3, parcerias público-privadas. No Brasil, essas parcerias não chamam de P3, chamam de PPP, parceria público-privada. Isso não, essa sigla PPP não foi criada só no Brasil, foi criada simultaneamente no mundo inteiro e eu não sabia. Ou seja, foi criada nos Estados Unidos e outros lugares. Parceria público-privada foi criado recentemente, ok? Considere o seguinte, a palavra nação é uma expressão aceita análoga a Estado. Alguém poderia facilmente substituir o Estado pelo nacional para formar o capitalismo nacional e não ajustar o significado ou a intenção de qualquer forma. O regime fascista nazista do Bigodinho, lá da Alemanha, certo? Foi um capitalismo totalitário patrocinado pelo Estado que se fundiu com um nacional-socialismo que sustentou um juramento de sangue inexplicável contra o monoteísmo e inexplicável febre de sangue para criar o novo homem. Tem muitas pessoas agora falando que o Bigodinho é o salvador da pátria. Desculpa, pessoal, melhor começar a analisar o que o cara fez. Não acho que seja uma coincidência, diz o autor. O fim dos tempos hospedará um novo regime nazista global, liderado por um novo Führer e prometendo um novo milênio utópico, que levará a uma nova guerra mundial e um novo holocausto, e terminará com um novo apocalipse. E a gente finaliza aqui, certo? Esse assunto é pesadíssimo. E no próximo vídeo, sexta-feira, a gente fala sobre o 33º grau, né? Que, se eu não me engano, deve ser da maçonaria, eu não li ainda, mas esse é o assunto do título. Por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.